Olá pessoal, eu sou o Fer Moraes, estou no canal Luzes. Morreu e agora? Desencarnou e agora? O que rola? O que acontece? O que não acontece? Gente, antes de tudo, de explicar para vocês, conversar com vocês no vídeo de hoje, vamos curtir o canal Luzes no YouTube, vamos nos inscrever, assina bate no sininho aí com o mouse, com a mãozinha aí do mouse. Vamos entrar no canal Luzes do Face, vamos apoiar esse projeto, que o único objetivo é ajudar as pessoas, tá? Gente, vamos devagar com esse assunto. É um assunto que, primeiramente, é um dos maiores medos do ser humano, um dos maiores mistérios do ser humano, que daqui a alguns anos, eu acredito que muitas pessoas vão começar a aceitar o espiritismo, né? A espiritualidade. É uma opinião minha, não estou desclassificando nenhuma religião. Eu acredito que tudo aí poderá chegar no espiritismo daqui aos 40, 50 anos, quem sabe, né? Gente, é o seguinte, quando eu entrei no espiritismo, eu, com um monte de dúvidas, assim como muitas pessoas, eu queria saber dos casos e casos de suicidas, de assassinos, até do Chico Xavier. Quando eu entrei no espiritismo, eu entrei, ele que me influenciou, foi o Chico que me ajudou a entender Jesus, mas ele já tinha desencarnado, e eu comecei a estudar essas coisas. Uma coisa que acontece no espiritismo é que cada caso é um caso. Não tem como você ter uma explicação e explicar, aproveitar essa explicação para explicar todos os fenômenos, ou quando a gente fala de vida de pessoas, tá? Porque depende muito da evolução da pessoa, e nesse momento da desencarnação vai depender o que a pessoa fez. Ela estudou, ela não estudou, depende da vida dela. Primeira coisa, gente, quando a pessoa desencarna, ela continua a mesma coisa, tá? Se o assassino, estuprador, a pessoa que cometeu um monte de erro ali, erro muito grave e tal, não julgando, ela vai continuar no plano espiritual da mesma forma que ela sempre foi. Não vai ter diferença nenhuma, vamos dizer assim, né? Uma pessoa boa, uma pessoa que sempre ajudou os outros, uma pessoa que... O importante, gente, porque eu gosto muito de falar nisso, estudem muito o espiritismo, a espiritualidade, trabalhem para a caridade, porque o que faz a diferença no plano espiritual é o que você estudou e como que você foi como pessoa, obviamente ajudando as pessoas, praticando a caridade, tá? Por quê? Porque, gente, eu vou citar um exemplo, eu gosto muito de citar um exemplo, para vocês entenderem melhor. Primeira coisa, vamos colocar aí um nome bem tranquilo numa pessoa. Vamos de Mariazinha. A Mariazinha, ela morreu de mortes naturais, ela desencarnou de câncer, tudo bem. Antes do seu desencarno, já acontece um processo de desencarnação. Então, através desses exemplos, vocês vão entendendo melhor o que a minha explicação, o que eu quero dizer. Acontece esse processo de desencarnação, que é o seu mentor espiritual, o mentor da Mariazinha, obviamente, juntamente com os socorristas e os enfermeiros, vão ajudar a separar o corpo físico e o corpo espiritual da Mariazinha. Se ela morreu de doença ou de mortes naturais, idade avançada, entre outras coisas, quando chega aí, então, o momento do desencarne. Então, simplesmente, se essa Mariazinha, ela foi uma pessoa que, se ela conheceu a espiritualidade, se ela leu alguns livros dela, Kardec, se ela teve um pouco de consciência da espiritualidade, ela não vai sofrer tanto quanto uma pessoa que não conhece a espiritualidade. Porque, gente, esse sofrimento não é castigo divino. É simplesmente o quê? O conhecimento é uma orientação. Quando você lê o livro dos Espíritos, que você descobre a reencarnação, que você consegue ver assim, você consegue entender a essência do Espiritismo, o que existe do lado de lá, você vai chegar lá e você vai saber o que vai rolar, tá?
Então é por isso que a gente fala em praticar a caridade e estudar pra caramba sobre isso, né? Então essa Mariazinha, ela vai encontrar o mentor dela. Quem pode vir buscar ela é o pai desencarnado, é a mãe, os primos, os amigos. Isso depende, porque os espíritos são pessoas muito ocupadas. Tá? Os espíritos evoluídos, os bons espíritos, até os espíritos que estão aprendendo nas palestras do plano espiritual são espíritos ocupados, né? Então muitas vezes a pessoa acha que ela vai desencarnar, vai estar todo mundo da família dela, e não é por aí. Depende, então, como que eu disse, da vida da Mariazinha. Então a Mariazinha, tendo consciência então do que ela está, como que ela está, ela desencarnou. Se ela, por exemplo, não foi materialista, ela não vai sofrer muito então com o seu corpo, que está se decompondo embaixo da terra. É muito forte o que eu estou falando, mas é assim. Agora, se nós temos uma pessoa materialista, uma pessoa que se preocupou pela sua carne, uma pessoa que ela simplesmente, respeitando obviamente as outras religiões, para ela só existe uma vida só, ou ela acha que ela vai dormir até a volta de Jesus Cristo, ela vai continuar dormindo. Então, simplesmente, eu estava vendo uma aula aqui de um livro chamado Os Mensageiros da Luz, e chega nesse momento aí que André Luiz vai viajar no umbral e chega nesse lugar onde os homens estão dormindo, as mulheres estão dormindo. Isso não é muito bom, porque a pessoa simplesmente ela cria para ela, né? Ela cria para ela ali que ela precisa dormir, né? Mas então, quando elas acordarem, elas vão ver que não é por aí. Então, simplesmente, ela vai precisar acordar e trabalhar ou ter uma consciência do plano espiritual. Então, essa Mariazinha, gente, ou ela pode descansar, dependendo da vida dela. Ela vai para o plano espiritual entre uma das colônias. Ela pode trabalhar lá. E ela vai ver então como que pode ser a sua reencarnação daqui a 40, 50 anos ou daqui a 10 anos, dependendo dela. Tá? Perdão. Então nós vemos aí o caso da Mariazinha. Agora, se nós temos o Joãozinho, que é uma pessoa materialista, eu acho que eu já dava nesse exemplo, né? Um materialista que enganava, que judiava os outros, que humilhava as pessoas, que não estudava e ficava só através da sua carne, o prazer da sua carne, que é o materialismo, a pessoa vai sofrer muito porque ela não tem consciência do plano espiritual e ela vai ficar perdida sobre isso. Porque ela simplesmente achou que a vida dela é só aquela, então ela deve se divertir aí, aproveitando os prazeres carnais. Então vai ter o processo de desencarnação, só que aí ela sabendo, tipo, ela não entendendo da sua morte, perdão, ela pode ficar vagando na casa onde ela morreu, tá? Ou então, se ela fez uma pessoa se ela foi uma pessoa que roubou e tal, esses espíritos que simpatizam com ele, com essa crueldade, atrocidade e assalto, vão vir buscar ele. Não tem o que fazer. Porque nós estamos aqui, gente, para amar e respeitar as pessoas e seguir os passos de Jesus, e todos nós sabemos disso. Então, se a pessoa ela é ruim na sua vida inteira, simplesmente acontece o quê? Quem vai vir buscar ela são aqueles espíritos que simpatizam com ela. E eles podem ir no umbral. O umbral não é um lugar de castigo, é um lugar criado pela consciência, vamos dizer assim. O umbral foi criado, são criados por materialistas. Eu não vou saber explicar muito bem o que é umbral, né? Eu não cheguei a estudar umbral ainda, peço desculpa para vocês, mas a única coisa que eu posso falar para vocês é que umbral simplesmente não seria o inferno da Igreja Católica, mas é um lugar em que os espíritos infelizes, todo aquele ódio, aquela tristeza, aquela corrupção do umbral saem da consciência desses espíritos sujos, vamos dizer assim. Então vai chegar no momento que esses espíritos, eles vão ter que reencarnar. Ainda falaram que tem muitos espíritos
que estão saindo do umbral e estão reencarnando aqui na Terra como uma última oportunidade. Agora, gente, quando acontece assassinato, quando acontece acidente, eu acredito que o mentor espiritual explica para a pessoa vai descobrindo que ela perdeu a vida antes do programado, tá? Então a pessoa ela é orientada a perdoar o seu assassino. Ou tem até um caso que o Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele foi responsável então de abolir a escravidão. Ele acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Ele foi morto num teatro, eu acho no final dos anos 1800 e pouco. E quando ele morreu, ele ficou esperando o assassino dele morrer para ele lá então pedir perdão para ele ou perdoar o assassino, que foi uma atitude nobre, né? Nos casos de suicídio, gente, muitas vezes eu fiquei sabendo também que os espíritos suicidas não vão diretamente no vale do suicídio. No umbral tem o vale do suicídio, que é um vale ali onde que os espíritos que cometeram um dos piores crimes da sua vida, é RDA mesmo, então o pessoal fica ali sofrendo. Mas muitas vezes a pessoa foi boa, a pessoa ajudava os outros. Então, se você ajuda a pessoa aqui na Terra, você vai ter ajuda no plano espiritual da mesma pessoa, com toda certeza. Tá? Então, gente, eu acho que eu consegui falar legalzinho para vocês como que funciona essa transformação, essa passagem do mundo físico para o plano espiritual. É por isso que, repito, que a gente sempre praticar a caridade, conhecer a espiritualidade, porque não tem como, gente, infelizmente, as pessoas que não acreditam na espiritualidade, as pessoas acham que essa vida é a única que acontece, elas ficam extremamente perdidas, elas ficam inconformadas. Eu acho que se você assistiu a Viagem, que foi reprisado esse ano, ou ano passado, se não me engano, no canal Viva, quando, por exemplo, a Dinag não acreditava em nada, e ela foi para a colônia espiritual, ela ficou revoltada, porque ela então não teve, ela não se ligava para esse conhecimento. Então, gente, espero que vocês gostaram dessa explicação. Um beijão, abraço, tudo de bom para vocês. E amanhã eu quero ver se eu comento mais o Evangelho aqui no canal Luzes. Até mais.